formulário de responsáveis e o formulário de usuários. Esses formulários, como vocês podem ver, eles não estão bloqueados. Os únicos formulários que vão ser bloqueados são os usuários e os responsáveis que já saíram do centro, porque daí não tem nenhuma alteração para ser feita. No entanto, nos dois tipos de formulários, os responsáveis precisam e devem avaliar caso tenha que ser feita alguma alteração, caso algum responsável saia, ou algum usuário entre, ou alguma característica do usuário que eu vou comentar daqui a pouco seja alterada. Então, esses formulários, eles são responsabilidades de inserção completamente do responsável. Então, como é que o formulário de responsáveis funciona? Aqui nós temos as informações que são preenchidas automaticamente, né? Responsável que vai preencher, a data do preenchimento, mas o responsável, ele deve entrar nesse formulário, né, criar um formulário ou editar um formulário que já existe com o nome do responsável, a função do responsável no centro, o e-mail do responsável e o telefone. Algumas informações aqui nós não coletamos no cadastro, por exemplo, de usuário. Então, por exemplo, a função do responsável no centro, ela é uma informação única, exclusiva do formulário de responsáveis. Então, é importante que essas informações sejam cadastradas e sempre atualizadas. No final, o responsável deve salvar esse formulário como unverified. Então, assim como nos outros formulários, a gente tem aqui a informação o status do formulário. Vocês devem salvar como unverified e a equipe de TI vai avaliar, né, para ver se está tudo certinho e passar para complete caso esteja tudo certo e passar para incomplete caso esteja alguma informação faltando. É importante que todos os centros avaliem os formulários responsáveis, porque nós preenchemos os formulários com algumas informações que nós tínhamos, mas, por exemplo, a função do responsável no centro é uma informação que às vezes nós não temos e deve ser preenchida, então os formulários estão em vermelho. Por favor, avaliem se os formulários de responsáveis estão em vermelho e façam as alterações e as validações necessárias e passem para unverified. Os nossos próximos formulários é um formulário de usuários. E como vocês podem ver aqui, assim como os formulários de responsáveis, esse é um formulário repetível e ele pode ser adicionado um novo formulário, tá? Então, toda vez que vocês têm um usuário novo, um participante novo no projeto do centro de vocês precisam vir no projeto administrativo e adicionar um novo record. O que a gente tem e a gente coleta de informação desse usuário? Então, aqui nós temos um preview desse formulário de usuários. Aqui são campos que são preenchidos automaticamente, mas basicamente algumas informações que a gente tem aqui e a gente coleta do participante. Então, participante do usuário no projeto, ativo ou inativo. Então, caso você esteja cadastrando um participante, provavelmente você vai colocar ele como ativo. Da mesma forma que quando um participante sai do projeto, quando ele sai da sua equipe, é obrigação do responsável entrar no formulário desse participante e trocar, né, o status de ativo para saiu. E aí, quando troca esse status, passa o formulário, aqui não tem, né, porque é um preview, mas passa esse formulário para unverified. Aqui, nós temos algumas informações que vão ser importantes para cadastro do participante dentro da ferramenta. Então, o nome completo do participante, o endereço de e-mail. Esse endereço de e-mail, ele vai ser utilizado como login do RedCap, tá? Então, é importante que esse endereço seja válido para que o participante receba o e-mail do RedCap. Então, cuidado com esse campo aqui. Aí, a gente tem aqui um e-mail alternativo, que é um campo opcional, que vai ser utilizado para envio de mensagens caso necessário. Alguns outros campos que são opcionais, né, como o link do currículo, link do Orcid, LinkedIn. Aqui esse é um campo obrigatório, então informar se esse usuário ele é responsável ou pesquisador. Então, toda vez que a gente tem um responsável novo no centro, a gente precisa cadastrar ele tanto no responsável quanto no formulário de usuário. Porque aqui a gente vai ter informação, além de qual é a responsabilidade dele dentro do centro, que tem aqui no formulário
De responsável, aqui a gente vai ter informação, por exemplo, se ele recebe bolsa para participar do projeto, ou, por exemplo, se ele saiu do projeto, se o responsável saiu, a gente consegue avaliar por esse campo de usuário. E aqui algumas informações que são válidas, né, para os pesquisadores, né, que vai informar, por exemplo, se o pesquisador ele participa da coleta retrospectiva, então vocês devem informar se ele não participa ou se ele participa como responsável, pesquisador, né? Ou se ele participa da coleta retrospectiva, se ele 22, prospectiva 2023, Jave raras. Uma pergunta aqui em relação ao portal. A gente pergunta se é interessante, né, disponibilizar a informação do nome e a função mais a instituição dentro do portal. Então, essas informações, elas são consumidas para o portal Raras. Para um participante pesquisador poder coletar as informações, poder utilizar o REDCap em si, a gente precisa que ele faça o treinamento, né, de boas práticas clínicas e faça o upload do certificado aqui na plataforma. Caso a gente tenha um responsável, essa dispensa do certificado ela é avaliada, então não tem problema. E aqui a gente também avalia se o participante fez um treinamento do REDCap. Hoje em dia a gente tem treinamentos via vídeo que ficam no bookmarks dos projetos, então é importante que o responsável passe e quando um usuário é cadastrado, o usuário ele recebe todo o treinamento, todas as informações necessárias do projeto, dos projetos que estão acontecendo, todo o nosso material de apoio. Além disso, a gente tem preferências de recebimento de comunicação. É claro que cada projeto tem a sua peculiaridade, né? Então, a gente tem, por exemplo, a abertura de carry, que a gente manda por e-mail que está cadastrado no REDCap. O participante tem consentimento para receber atualizações e notificações relacionadas ao projeto, sim ou não. Então, tem gente que prefere não. E alguma outra informação relevante que vocês queiram adicionar aqui. E aí, no final, a gente tem algumas informações que são válidas pro responsável. Então, por exemplo, às vezes o usuário foi cadastrado, mas o CEP do centro não está aprovado. Então, é importante que vocês saibam que esse usuário não vai conseguir coletar nenhum dado, não vai conseguir colocar as informações e não deve ser coletada informações dos participantes, né, do projeto nessa fase em que o CEP não está aprovado, porque o participante não pode assinar o TCLE e as questões burocráticas não estão validadas. Uma regra importante para o pesquisador ser válido dentro do projeto é que ele faça o treinamento de boas práticas clínicas. Então, se esses campos aqui não estão preenchidos, automaticamente esse formulário passa para vermelho, então está um participante incompleto e não válido. Para finalizar a solicitação de cadastro do usuário e para que ele seja cadastrado na plataforma, a gente pede para que o formulário seja passado para Unverified, porque senão são esses formulários que a gente vai avaliar para fazer o cadastro do pesquisador dentro da plataforma. Então, esse formulário aqui é essencial dentro do projeto. Nós não estamos fazendo mais cadastros de pedidos feitos pelo e-mail. A gente pede para que os responsáveis usem um projeto administrativo e que o pesquisador já presente no centro indique ao responsável, um novo responsável, cadastre esse usuário como responsável e depois esse usuário ou outro responsável cadastre ele como responsável. Então, a primeira parte de cadastrar qualquer novo participante no seu centro é preencher esse cadastro de usuário para que o login do REDCap dele seja criado.